em Hebreus, capítulo 12, versículo 25. Hebreus 12, verso 25. Essa carta de Hebreus, ela tem aqui pelo menos 5 exortações, muito interessantes. Claro que nós não vamos analisá-las, elas hoje, mas vamos falar sobre alguns cuidados que precisamos ter nas Escrituras Sagradas. Hebreus 12, verso 25, assim diz a palavra do Senhor: Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Pai, como somos gratos ao Senhor, mais uma vez nessa noite, para abrirmos as Escrituras, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, para conhecermos plenamente a pessoa do Filho. Pai, a Tua palavra, ela é viva e eficaz, ela é penetrante, ela é capaz de dividir alma e espírito e discernir os pensamentos e propósitos do coração. Por isso nós cremos na Tua eficácia, que ela verdadeiramente penetra em nós, levando-nos à morte, aquilo que em nós tem que ser levado à morte, e se colocando no lugar daquilo que o Senhor tem tirado de nós, porque aquilo que o Senhor tira de nós não tem nenhum valor para Ti. Por isso, Pai, nós entregamos também nas Tuas mãos esse tempo diante do Senhor. Esteja se revelando a nós, falando conosco, iluminando o nosso entendimento, para que possamos não apenas contemplar a letra, mas a Ti mesmo, Pai. Em nome do Senhor Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Queridos, eu tenho um tio que mora lá na cidade de Apucarana. Ele tem 4 filhos. Um homem que veio do sítio, um homem muito pobre. E então, faz muito tempo, pelo menos uns 20 anos, 25 anos atrás, ele conheceu o Senhor. E quando ele conheceu o Senhor, ele viveu uma vida de dependência do Senhor, procurando ouvir a voz do Senhor e vivendo uma vida de entrega para o Senhor, ele e a sua esposa. Então ele criou 4 filhos. Claro que ele enfrentou muitas dificuldades, mas uma das coisas que realmente me incentivava nesse meu tio, era que ele sempre dizia para mim, e às vezes eu ia visitá-lo, e ele falava para mim o seguinte: ora, Cláudio, uma das coisas que devemos sempre ter em mente é depender do Senhor, que Ele nunca vai nos abandonar. Outro detalhe que é importante: não existe nenhuma dificuldade para nós quando nós vamos para o nosso quarto e dobramos o nosso joelho, porque nós temos que crer, como diz as Escrituras, que tudo é possível ao que crê. Então ele criou os 4 filhos, muito bem sucedidos, bem de saúde, todos são casados, alguns já deram netos para ele e para minha tia também, E certamente ele vai assistir essa mensagem depois. Então veio no meu coração esse desejo de falar isso, Então eu queria que vocês soubessem que quando surgir uma dificuldade, um problema, irmãos, nós temos o nosso quarto ali nos esperando,
o Senhor pediu para que nós fôssemos para o quarto e orássemos aquele que vê em secreto. E aquele que vem em secreto irá nos recompensar. É o nosso Pai. Agora, você precisa saber com quem que você está conversando. Com quem que você vai falar. Ali, irmãos, é você e ele, não tem plateia. Porque as nossas orações aqui, a grande maioria delas, são tudo orações dissimuladas. Ela tem a sua sinceridade. Mas, irmãos, se nós pudéssemos orar verdadeiramente diante do Pai, aquilo que passa no nosso coração, todos iriam rejeitar um ao outro, não é assim? Mas ali no quarto você pode conversar com Deus o Pai, que é o Todo-Poderoso, que é o Criador do céu, da terra, do mar e tudo que há neles. Foi Ele quem lhe fez. Ele sabe como eu e você nós funcionamos. Então é Ele que tem a capacidade e o poder de nos moldar a cada dia mais para que nós sejamos parecidos com seu Filho Jesus. Irmãos, esse texto que nós lemos aqui é uma advertência. Tende cuidado. É para nós termos cuidado com uma coisa aqui que é fundamental. Não recuseis ao que fala. Sabe como que Hebreus começa? Ele começa dizendo que, havendo Deus falado outrora, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias Ele nos falou pelo Filho de uma forma definitiva, de uma forma total, absoluta. Então, queridos, temos dentro das Escrituras Sagradas algumas advertências relacionadas àquilo que o Pai tem dito para cada um de nós. Agora, qual que é o cuidado aqui? Tende cuidado, claro que Hebreus começa Deus falando e termina com Deus falando. Não recuseis ao que falam. Porque, irmãos, qual é o perigo de nós recusarmos ao que fala? Às vezes nós ouvimos a palavra do Senhor, ouvimos as ministrações, ouvimos as mensagens, mas a palavra, ela entra na nossa mente e ela como que não desce para o coração. Então ela não tem o seu efeito, ela não vai produzir seu efeito. Toda a palavra do Senhor, ela vai para o nosso coração. Você lê Mateus capítulo 13, você vai observar ali que o semeador é o Senhor Jesus, ele saiu semear. É o semeador que semeia a semente é a palavra, a semente é Ele mesmo. Então, o que Ele semeia dentro do nosso coração? Ele mesmo. O semeador saiu a semear e a Bíblia vai dizer que aquela semente é a palavra. É como aquele grão de mostarda que é tipificado pela fé. Se tiverdes fé, tamanho de um grão de mostarda, nós podemos dizer a este monte: sai daqui e lança-te ao mar, e assim sucederá. Então Jesus está mostrando que nenhum de nós podemos afirmar que às vezes a gente fica até um pouco assustado, né? A gente conhece pessoas que elas dizem assim: mas eu tenho uma grande fé. Então, se a gente perguntar para aquela pessoa se ela tem o hábito de ler as Escrituras, ela diz que regularmente. Então ela não pode dizer que tem uma grande fé, porque segundo Romanos 10:17, a Bíblia diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. E a fé não é algo que Deus dá para nós. A fé é uma pessoa. Quando Paulo fala que Cristo é tudo em todos, Colossenses 3:11, final do versículo, porém Cristo é tudo em todos, então se Ele é tudo, Ele é a nossa fé. Hebreus 12, versículo 2, a palavra fala assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Então, Ele é a nossa fé. E claro que uma das definições de fé é você crer naquilo que está escrito. Hebreus 11, a palavra ela diz assim: ora, como que definindo a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem.
Fatos que não se veem é a palavra de Deus. Aqui há uma historicidade. Para muitos tem a Bíblia como que um livro histórico. De fato, as Escrituras, ela é um livro histórico. Mas para os filhos de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Quando nós lemos as Escrituras, nós estamos alimentando o nosso espírito, a nossa alma, nós estamos obtendo fé. Porque quanto mais nós lemos as Escrituras, nós estamos alimentando, se Ele é a nossa fé, nós estamos alimentando de Cristo. Em João capítulo 6, versículo 57, está escrito que Jesus ele disse assim: a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. E outro texto ele vai dizer o seguinte: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Como nós podemos alimentar de Cristo? Quando nós nascemos de novo, nós devemos, irmãos, desejar. 1 Pedro 2,2 vai dizer o seguinte: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, que é a palavra, para que, através dele, você seja dado crescimento para a salvação. Então, quanto mais nós conhecemos a palavra, vamos conhecendo o Senhor. Agora, não adianta também nós queremos ler as Escrituras simplesmente para conhecer a Bíblia. Tem muitas pessoas que são palestrantes, tem muitos na área do direito, que eles usam muito as Escrituras Sagradas, ele lê as Escrituras para usar isso nos tribunais, nos julgamentos, tentando sensibilizar o coração daqueles que irão julgar muitas vezes o réu. Então os advogados lançam as Escrituras, colocam exemplos das Escrituras, mas eles mesmos não creem, como também eram os fariseus. Os fariseus, eles afiançavam que criam em Moisés, defendiam a lei, guardavam a lei, mas eles não tinham a realidade da lei. Trazendo para os nossos dias, significa o quê? Significa que você pode, de alguma maneira, em algumas partes, até cumprir as Escrituras. Você lê um texto, a Bíblia fala assim: eu vou fazer dessa forma. Isso é errado. Sabe por quê? Porque sem a vida de Cristo, nós não conseguimos obedecer a palavra de Deus. É necessário, primeiro, sermos habitados por Cristo. Porque, irmãos, nós não somos obedientes. Nenhum de nós conseguimos obedecer a palavra. Paulo, quando ele estava na lei, ele tentava de diversas formas obedecer. Sabe o que ele diz lá em Romanos capítulo 7? A lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. A lei, ela não tem problema, o mandamento é justo, santo e bom, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Então, como eu posso alcançar, cumprir as Escrituras? Ele se referia à lei. Não tinha possibilidade, porque ele era fraco, ele era carnal, e a lei de Deus, ela é espiritual. Então, Romanos capítulo 5, Paulo vai dizer o seguinte, que assim como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Quem que desobedeceu? Foi Adão. Quando Deus disse, em Gênesis capítulo 2, 16 e 17, que eles poderiam comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E Eva foi ali astuciosamente iludida, enganada pela serpente. Lembra? Em Gênesis capítulo 3. Então enganou a Eva e Eva comeu. E deu para o seu marido também comeu com ela. No momento em que eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou na vida deles. Era como que se eu e você estivéssemos em Adão pecando. Em Adão nós
nascemos pecadores, separados de Deus. A palavra fala que todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Estão compreendendo? E os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então nós estávamos perdidos, irmãos. Para nós não tinha nenhuma esperança sem Deus no mundo. Nós não tínhamos nenhuma perspectiva. Mas Deus, antes de criar todas as coisas, havia já no seu coração, na sua presciência que Ele já sabia das coisas que iriam acontecer antes delas serem criadas. Deus não foi pego de surpresa quando o homem pecou. O homem pecou, mas Deus já sabia. Deus então havia providenciado um meio para que o propósito dele fosse então realizado. Qual era o propósito do Pai? Primeira coisa, que todas as coisas convergissem em seu Filho. Por quê? Romanos 11:36, a palavra fala que Deus criou todas as coisas por meio dele e para ele. E para ele são todas as coisas. Deus criou tudo para o Filho. Por exemplo, quando você ama alguém, você deseja presentear aquela pessoa com muitas coisas boas. O Pai amava tanto o Filho que criou todas as coisas não para nós, mas para o Filho, Senhor Jesus Cristo. Então Ele criou terra, céus e mar, e um dos presentes, vamos dizer assim, um dos troféus mais preciosos que Deus criou para o Filho foi o homem, para que então o Filho tivesse relacionamento com este homem da nova criação, que se refere à igreja. Paulo vai dizer isso lá em Efésios, capítulo 4, o novo homem da nova criação. Então, só que esse barro que Deus havia feito, quando Adão pecou, é como se ele tivesse estragado na mão de Deus. O profeta Jeremias, capítulo 18, vai dizer que desse barro, ele fez uma nova massa e fez um vaso novo. Como que foi esse processo? Nós nascemos pecadores, todos nós já nascemos com o vírus da morte dentro de nós, a morte eterna, porque o pecado significa morte. Todos pecaram, o salário do pecado é a morte, a alma que pecar, essa morrerá, Ezequiel 18, verso 4. Então nós já nascemos condenados ao inferno. Aliás, em realidade espiritual nós já nascemos no inferno, porque quem não está em Cristo, não está habitando com Ele nos lugares celestiais, está onde? Se não está no inferno. Claro que os pecadores, os ímpios, o inferno na vida deles ainda não se materializou. Quando é que o inferno vai se tornar uma realidade na vida daqueles que não creram? É quando eles falecerem, é quando o coração parar de bater e eles serão lançados na sepultura. A palavra fala lá em Salmos 9, versículo 17, que os ímpios ou os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Isso é a Bíblia que está dizendo. Isso é muito sério. Irmãos, nós não temos noção do que significa inferno. E inferno não é o final dos homens ímpios. O inferno, diz o apóstolo Pedro, é apenas uma sala de espera até o julgamento. Uma pessoa que não creu em Cristo, ela pode conhecer a Bíblia de capa a capa, mas se ela não creu no Senhor Jesus, quando ela morre, ela vai direto para o Hades, para o inferno. E ali a palavra fala que é densas trevas, negridão das trevas, ali o fogo não apaga e o bicho não morre. São atormentados, você não consegue enxergar nada, porque as trevas são densas, são apalpáveis. Lembra das pragas das trevas lá em Êxodo, no capítulo 7 e 8? A palavra fala que 3 dias houve de trevas, e os egípcios, eles não conseguiam nem se levantar, nem para comer e beber, porque eles não enxergavam nada.
Era densas trevas, era trevas apalpáveis, dava para apalpar as trevas. Mas na terra de Gósen havia luz nas suas habitações, que era o povo do Senhor. Queridos, só que tem um problema muito sério. Quando uma pessoa desce para a sepultura sem a vida de Cristo, não tem mais volta, não tem mais como voltar atrás. Se você ler o capítulo 16 de Lucas, você vai perceber que quando morreu aquele rico, o Lázaro morreu e foi levado, conduzido pelos anjos ao seio de Abraão. Quando o Lázaro morreu, aliás, o rico morreu, ele foi para o Hades. E lá no Hades, diz a Bíblia, que ele estava em tormentos. Então, ele teve a sua consciência evangelística despertada. Ele disse para o pai Abraão: Pai Abraão, manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e venha aqui refrescar minha língua. Então Abraão respondeu para aquele rico: olha, não há possibilidade, há um grande abismo entre vocês e nós. Lázaro estava no descanso do Senhor, porque ele olhou para cima e viu. Então o inferno é para baixo. Ele olhou para cima e viu, contemplou. Agora, queridos, então ele disse o seguinte: já que para mim não tem mais jeito, ele clamou, porque a pessoa, quando ela é opulenta, ela quer mandar em Deus até lá no inferno. Ela disse assim: Pai Abraão, manda a Lázaro que vá à minha casa e pregue, porque eu tenho mais 5 irmãos, para que eles não venham para este lugar de tormento. Sabe que pai Abraão respondeu então para aquele rico? Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, trazendo para os nossos dias, temos as Escrituras, temos a pregação da palavra. Irmãos, o grande mal do povo de Deus hoje, de uma forma geral, é a incredulidade, recusando aquele que fala. Então, queridos, este mundo é pura trevas. As pessoas, como diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16, ele fala assim, porque Paulo via este mundo em 2 realidades, no céu e no inferno. Ele via alguém que está em Cristo, estando pela fé, habitando nos lugares celestiais. Lembra? Porque se você creu, que você foi inserido no corpo de Cristo lá na cruz do Calvário, você morreu para o pecado. Você foi crucificado, você foi morto, o pecado foi tirado de você. Não existe outra maneira de nós sermos regenerados, sermos libertos do pecado, a não ser crendo que fomos atraídos em Cristo, crucificados e mortos com Cristo. Não existe outra maneira, irmãos. Só há um caminho, é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a porta. Se alguém entrar por mim, entrar fala dessa atração do pecador no corpo de Cristo. Ele atraiu a todos no seu corpo, mas nem todos irão crer. Então aqueles que creram, que foram atraídos no corpo de Cristo lá na cruz, quando ele foi levantado da terra, são os privilegiados filhos de Deus, os filhos de Deus genuínos, autênticos cristãos. Ele nos atraiu. Então quando ele morreu, a Bíblia ela diz assim para nós, irmãos, 2 Coríntios 5, verso 14, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos. Jesus morreu por todos. Jesus morreu por você, por amor a você. Ele morreu por todos. Logo, todos morreram. É uma morte substitutiva. Ele morreu em meu lugar, mas ele me incluiu na sua morte. É uma morte substitutiva e uma morte inclusiva, onde eu participei daquela morte. Então, eu morri com Cristo. Quando tiraram Jesus da cruz e colocaram na sepultura, a Bíblia diz, Romanos 6,4, fomos sepultados juntamente com Ele.
pela morte no batismo. Batismo na morte. Entende, irmãos? Muitos ali dizem que é batismo nas águas. Não é. O batismo nas águas acontece quando você crê na sua morte e ressurreição junto com Cristo. Porque não há outra maneira. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz assim: fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, cremos que também com Ele viveremos. Se essa não for sua experiência, porque assim diz a palavra de Deus, a sua crença é uma crença, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, verso 2, é uma crença em vão. Imagina só, você lendo as Escrituras, você conta todos os milagres de Jesus, as histórias do Antigo Testamento, e quando você morre, você vai para o inferno, porque você não creu no Evangelho da graça, que afirma que Jesus morreu e ressuscitou, e que lhe inseriu na sua morte e ressurreição junto com Cristo. Porque se o salário do pecado é a morte, eu tenho que morrer, mas Ele morreu lá na cruz por mim, e me incluiu na sua morte, ou seja, eu também morri com Cristo. A Bíblia é muito clara, irmãos, Romanos 6,8, a palavra fala assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Agora, se você não crer que morreu com Cristo, você também não viverá com Cristo. Você será um crente religioso de meia sola. Você será um crente apenas, um evangélico, aí como todo mundo é evangélico, é um status de ser evangélico, não é assim? Porque não crê na palavra de Deus. Às vezes nós cremos, muitas vezes, irmãos, em líderes religiosos que falam em nome de Deus, mas que nunca tiveram seu coração trocado. Então, precisa de trazer alguns mecanismos, inserir, acrescentar algo na palavra, para tentar fazer com que a igreja funcione. Nós vamos fazer uma campanha aí de isso, daquilo. Onde é que está a campanha na Bíblia, irmão? Nós vamos fazer agora uma 7 segunda-feira de voto para o Senhor. Vamos fazer aqui um jejum para que Deus, então, isso tudo é coisa furada. Não vai acreditar nessas coisas. Tem um jejum bíblico. Um dia nós vamos tratar aqui sobre o jejum bíblico, no qual Deus aceita, mas é segundo o que a Bíblia diz, não segundo o que os homens pensam e agem de acordo com aquilo que eles acham que é dos seus interesses. Porque está jejum, segundo eles, é não comer. Mas, irmãos, se nós soubéssemos, entendêssemos de fato o verdadeiro jejum, nós então iríamos jejuar, sim, mas nosso jejum tem que ser para o Senhor, não para nós, para conhecer mais o Senhor. Então, queridos, quando nós cremos que morremos e ressuscitamos com Cristo, o obediente vem para dentro de nós, porque você e eu, nós não conseguimos obedecer, irmão. Se Ele não trocar o nosso coração, nós não iremos conseguir obedecer. Abra, por favor, a sua Bíblia junto comigo, lá em Ezequiel, capítulo 36, Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Aqui está muito claro na palavra de Deus, que o único que vai nos habilitar a sermos obedientes é o Espírito do Senhor, é o Espírito Santo. O versículo 26 fala da regeneração. O que é regeneração? É novo nascimento. O que é novo nascimento? É vida nova. Então, Ezequiel 36, 26, diz assim a palavra: dar-vos-ei coração novo. Por que Ele vai dar coração novo? Porque o nosso velho coração não presta. O nosso coração, Jeremias 17:9 vai definir para nós. Ele diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E a palavra fala em Provérbios 28, 26, que aquele que confia em seu próprio coração é insensato. O que é insensato? Alguém que não tem senso, alguém louco, alguém débil mental, que confia no seu próprio coração, porque o coração é enganoso. Você vai confiar naquilo que é enganoso?
é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Então, graças ao Senhor, irmãos, nós temos uma promessa aqui: dar-vos-ei coração novo. Porém, dentro de vós, espírito novo. Porque o nosso espírito, nós já nascemos espiritualmente mortos. Efésios 2:1, a Bíblia diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Que vida que nós temos, irmãos? Em delitos e pecados, uma vida que se acaba na sepultura. Mas Ele está dizendo aqui que iria nos dar um coração novo, colocar dentro de nós espírito novo, que Ele iria tirar de nós o coração de pedra. Esse coração de pedra, ele foi feito, claro, de barro, mas ele começou a ser tão duro, se tornou uma pedra. Mas graças ao Senhor, a palavra de Deus, ela significa, ela é como que dunamis, a ideia de dinamite. A palavra de Deus é aquele martelo que esmiuça a penha. De Jeremias 23, verso 29, o profeta diz assim: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha, que quebra a pedra desse coração empedernido? Somente a palavra. Então, Ele está dizendo aqui que nos daria um coração novo. O que significa? É graça. O que é graça? Graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Ele nos deu um coração novo. E muitos aí que a gente percebe que eles são orientados a se sacrificar para ter um coração novo. Isso é fazer maracutaia. Isso é fazer picaretagem com o povo de Deus. Isso é enganar o povo de Deus. São os pregadores hereges que estão hoje nos púlpitos evangélicos pregando aquilo que Deus não disse para pregar. Eles sonham e diz: o Senhor me disse. Pura mentira. Se você ler Jeremias 23, você vai ver ali os falsos profetas, como que eles atuam. Então, porém, dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Esse coração de carne é um coração sensível, é o coração do Filho que pulsa dentro do nosso interior. Uma vez que você crê naquela realidade da palavra: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Em é dentro, vive dentro de mim. Então, o Pai tem um interesse muito grande, irmãos. Às vezes Ele coloca até o seu ouvido em nosso peito para ouvir os batimentos cardíacos do seu Filho Jesus em nós. O coração novo que pulsa em nós é um coração sensível à voz do nosso Deus e Pai. E aqui o versículo 27, ele diz assim: muito bem, Ele já nos regenerou. Agora, mais uma promessa: porei dentro de vós, não é do teu lado, porei dentro de vós o meu Espírito. O meu Espírito, que Espírito que é esse? O Espírito de Deus. Porei dentro de vós o meu Espírito e farei. Não é você que vai obedecer, não é você que vai fazer, é o Espírito que Ele coloca dentro de você. Olha para o texto: porei dentro de vós o meu Espírito e farei, pelo Espírito, que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, qual é a maneira adequada de nós obedecermos o Senhor? É quando o Espírito do Senhor habita dentro de nós. O irmão leu aqui no início: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Estão me compreendendo, irmãos? Então, hoje, infelizmente, a palavra do Senhor, ela é renegada. As doutrinas humanas, meus queridos irmãos, elas são defendidas de todas as formas e maneiras em detrimento da sã doutrina, né? Os pensamentos humanos, as filosofias humanas têm infestado as igrejas
do Senhor. Por isso, eles se recusam a dar ouvidos à verdade. Eu queria que vocês abrissem comigo em 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler aqui, a partir do versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 3. As Escrituras, ela traz aqui uma revelação para nós muito importante, irmãos. E nós estamos vivendo estes dias. Olha aqui com bastante cuidado. 2 Timóteo 4, verso 3 e 4 até o 5, diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Paulo, naquela época, há 2000 anos atrás, ele já havia escrito que haveria tempo, e esse tempo nós estamos vivendo hoje, em que não suportariam a sã doutrina. Por que não suportariam a sã doutrina? Hoje em dia o povo não quer ouvir a verdade. O que a verdade faz com as pessoas? A verdade fere, a verdade machuca, mas a verdade sara e a verdade cura, a verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meus irmãos, fiquem com a palavra de Deus, porque nós estamos vivendo esse tempo em que o povo aí fora não suporta a sã doutrina. Aí ele continua dizendo, ponto e vírgula, continua o assunto. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Irmãos, hoje nós temos pregador para cada uma das nossas necessidades. E Paulo disse assim em Filipenses 4,19, sobre as nossas necessidades, que Deus em Cristo há de suprir cada uma de vossas necessidades, segundo a riqueza da sua glória, em Cristo. Então, eu sei que eu tenho muitas necessidades, mas eu creio que todas as minhas necessidades são supridas por Deus em Cristo, segundo a riqueza da sua glória. Então, irmãos, vamos parar para pensar. Qual é a sua necessidade? Pode ter certeza que elas são supridas. Agora, você não pode confundir necessidades com desejos, né? E ele diz o seguinte, como que sentindo coceira nos ouvidos, olha o versículo 4, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Nosso texto básico, nós lemos o seguinte: tende cuidado, não recuseis ao que fala. Quem fala conosco é o Senhor, fala pela sua palavra. Irmãos, estamos vivendo um tempo muito perigoso, um tempo de apostasia, onde o povo do Senhor estão sendo destruído, sabe por quê? Oséias 4,6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei. Entende, irmãos? É algo que nos chama a nossa atenção. Agora, queridos, você tem recusado ouvir a verdade? Na sua vida particular com o Senhor? Você tem experimentado a palavra do Senhor diária? Ou você nem pega as Escrituras? Se você não tem prazer de ler as Escrituras durante a semana, você tem que questionar a sua salvação, se você é um filho de Deus mesmo ou não. Se você não tem prazer na palavra, você é um filho do diabo. Você só tem uma casca de santo, mas por dentro você é podre. Você é vazio. Então a palavra, ela vai servir para um desencargo de consciência. Mas quando você é filho de Deus, você só pode ser filho de Deus
quando você crê que você morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo. Aí você está vivendo uma vida pela fé ascensional, você já está lá com Cristo nos lugares celestiais. Colossenses 3,3 diz assim: porque morrestes e a vossa vida está, não é que vai estar. Se você creu que morreu com Cristo, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Onde é que está a sua vida, irmão? Escondida com Cristo em Deus, porque eu morri. Então, se você morreu, quando você morrer fisicamente, onde é que está a sua vida? Ela já está escondida com Cristo em Deus. Então, a sua experiência com Cristo irá se materializar. Como o homem que não creu no Senhor, a experiência dele com o inferno irá se materializar quando ele falecer um segundo depois da sua morte. Me entenda, me escute com cuidado, irmão. Um segundo apenas. Se você não creu que morreu com Cristo, você vai experimentar aquilo que Daniel 12:2 fala. O primeiro vislumbre de terror, de vergonha eterna. O primeiro encontro com aquilo que você sempre viveu na terra, uma vida infernal. E ali não tem mais jeito, porque serão atormentados pelos séculos, pelos séculos, pelos séculos e pelos séculos. Não tem como voltar mais atrás. Então põe a tua barba de molho, deixa de ser incrédulo, creia na palavra. Se a Bíblia diz que você morreu com Cristo, creia nessa verdade pelo amor da sua alma. Não, você vai estar perdido. Senão Cristo não tem significado nenhum para ti. Percebe, irmãos? Para que viver uma vida farisaica, como os fariseus, que diziam conhecer tudo, mas não tinha a realidade? A questão não é, eu conheço a Bíblia, a questão é, você já morreu com Cristo? Ressuscitou com Cristo? Senão você está perdido eternamente, confortavelmente religioso, morrer para o inferno. Meus irmãos, e quando a palavra de Deus ela é ministrada, pregada, por favor, acolha a palavra de Deus. Se você recusar, dar ouvido àquele que fala, o Senhor, pelo seu Espírito na palavra, sabe o que vai acontecer com a sua vida? Abra aí, por favor, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A presciência de Deus, irmãos, ela não força a vontade do homem. Deus sabe os que rejeitarão, mas Ele não vai interferir para evitar isso. Deus não força ninguém a crer, tem que ser uma atitude voluntária. No momento em que você está lendo a palavra, a pregação está sendo pregada, Ele escancara a sua graça para você crer, mediante a própria graça. Você pode crer e pode recusar ouvir aquele que fala. Então, primeiro que Ele lhe convence que você é um pecador, que vai ter um juízo. Ele convence você da justiça e do juízo, que a justiça foi feita em teu benefício, porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então a justiça foi feita, Cristo morreu, me incluiu na sua morte, Ele me justificou. Romanos 6,7 fala, aquele que está morto, justificado está do pecado. E a pergunta é, não podemos fugir dessa pergunta: eu já criei na minha morte com Cristo? Eu já morri com Cristo? Ou não? Ou eu ainda estou na periferia? Porque se você não acolher esta verdade, irmãos, olha o que pode lhe acontecer. 2 Tessalonicenses 2,10 diz assim, 10 e 11: e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Qual que é o amor da verdade? O amor de Deus é Cristo. Romanos 5,8 fala assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 João 3,1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a
ponto de sermos chamados filhos de Deus. Irmãos, como nós podemos ser tão incrédulos? Agora, se você não acolheu o amor da verdade para ser salvo, é a Bíblia que está dizendo. Olha o versículo 11, o que vai acontecer? É por este motivo, pois, que Deus lhes manda, lhes envia a operação do erro para darem crédito à mentira. Quando nós ouvimos a palavra, não acolhemos o amor da verdade para sermos salvos, o próprio Deus diz às Escrituras que Ele vai enviar, Ele vai mandar a operação do erro para que as pessoas creem na mentira. E o versículo 12: a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Irmãos, isso é muito sério. Olha o clamor do Espírito Santo através dessas palavras, batendo no teu coração. Não recuse aquele que fala. Abra as portas do teu coração e fala: Senhor Jesus, me dá essa experiência por misericórdia. Eu preciso ganhar essa experiência. Irmãos, Deus amou. Agora, quem rejeita o amor de Deus vai perecer. Deus não pode fazer mais nada, Ele já fez tudo em Cristo. Queridos, não desprezem o conhecimento do Senhor. Irmãos, sabe qual é o perigo de nós, muitas vezes, recusarmos receber o conhecimento? Acompanhe comigo, por favor, em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 28. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. Veja aqui, aqueles que rejeitam o conhecimento do Senhor. Isso é seríssimo, diz assim a palavra. Romanos 1, verso 28 em diante. A Bíblia é muito clara em dizer para nós algo fundamental. Acho que esse aqui talvez seja o maior castigo, quando Deus entrega o homem a si mesmo. Verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Irmãos, quando uma pessoa rejeita o conhecimento do Senhor, Deus entrega essa pessoa a uma mentalidade reprovável. Entrega a pessoa a si mesma. Quer viver assim? Viva assim. Mas você terá de dar conta dos teus atos depois. Agora, irmãos, graças ao Senhor por aqueles que creram na obra consumada no Calvário, vicária e inclusiva, porque a justiça foi feita. Deus é justo e para nós sermos seus filhos, a justiça tinha que ser feita. E o profeta vai dizer que Ele tirou a iniquidade desta terra num só dia. O pecado entrou no mundo por um só dia através de um homem. O pecado saiu do mundo em um só dia através de um homem, o Deus que se fez carne. E lá na cruz, Ele tirou o meu e o seu pecado. Queridos, seja livre de você mesmo. O teu grande problema é você, não é os outros. É nós, é eu e você que somos umas tranqueiras. Eu e você que vou poupar vocês aqui hoje. Misericórdia, irmãos. Ele nos amou, tirou a nossa natureza perversa e a crucificou na cruz. E nos deu a sua vida pela ressurreição. Queridos, não recuse o que fala.
Temos que ter prazer na reunião da igreja. Temos que ter prazer no Senhor, prazer na sua palavra, porque senão, irmãos, uma coisa que de fato é muito certo: toda vez que você se recusa a ouvir a mensagem da palavra de Deus, você está, de alguma maneira, fortalecendo a sua incredulidade. Vou repetir. Todas as vezes que nós recusamos ouvir a palavra de Deus, nós estamos fortalecendo a nossa incredulidade. E a Bíblia nos adverte, em Hebreus mesmo, abra lá, capítulo 3, sobre a incredulidade. Hebreus 3, vamos ler aqui os versículos 12 e 13. Muito claro para nós o que o Senhor nos adverte aqui. Hebreus 3, verso 12 e 13. Ele diz assim, olha: tende cuidado, irmãos. Ele está escrevendo para irmãos, não para o mundo. A Bíblia foi escrita para os filhos. Tende cuidado, irmãos. Então é para os irmãos ter cuidado. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. A incredulidade nos afasta do Deus vivo. Por isso que é necessário, Hebreus 11:6, que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Às vezes tem pessoas que vai orar, às vezes nem crê que Deus existe. Você está falando com o Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, que para Ele nada é impossível. Ele pode mudar a tua história, pode mudar a sua vida, lhe dar um novo coração, lhe dar vida eterna, te encher de alegria. Aliás, a presença dEle é plena de alegria. Cristo é a nossa alegria. Os resgatados do Senhor voltarão para Sião com júbilo. E a palavra fala que a alegria perpétua coroará a sua cabeça. A alegria da nova criatura é quando a nova criatura crê em Cristo. É o distintivo de um regenerado, é a alegria. Irmãos, que privilégio é aqueles irmãos que tiveram as escamas dos olhos caídas e foi revelado a eles que lá na cruz em Cristo eles foram crucificados, mortos e ressurretos com Cristo. Cristo é a sua vida. Irmãos, mais uma vez, dizer para vocês aqui, aliás, reler o texto: tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Agora, olha o 14, irmãos. Porque nos temos tornado participantes de Cristo. De quem que nós participamos? É de Cristo. Fiel é Deus, 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Fomos chamados para desfrutar de Cristo, se alimentar de Cristo, desfrutar Cristo, beber Cristo, respirar Cristo. A vida do cristão é Cristo, não mais eu, mas Cristo. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança, a crença que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Queridos irmãos, que o Senhor torne cada dia mais o nosso coração mole, para que então possamos ouvir a sua voz. Amém? Vamos ter uma palavra de oração e depois iremos participar da mesa do Senhor. Pai, graças te damos por esse tempo que passamos lendo as Escrituras. Que teu Espírito, Pai, interprete e a revele para nós. Leva-nos, Pai, a uma experiência mais profunda com o Senhor. Pai Santo, graças te damos por tudo aquilo que o Senhor realizou no Calvário
em benefício de cada um de nós, individualmente e coletivamente. Pai, nós somos o Teu povo, porque Cristo fez o tudo por nós. Nós estamos nele, Ele está em nós. Continue, Pai, frutificando essas verdades em nossas vidas. A Tua palavra nunca, jamais voltará para Ti vazia. Ela vai gerar vida ou vai gerar morte naqueles que não creem e vida naqueles que creem. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude cada dia mais a viver uma vida crendo no Senhor, até crermos de fato. Em Cristo nós oramos. Amém.